Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para falar um pouco do pré-jogo de Vasco e Cruzeiro, né? Ver como vem o Cruzeiro no campeonato, falar sobre o adversário, né? E o Vasco e novamente suas prováveis mudanças ou comportamentos para que possa evitar o que vem acontecendo nas duas últimas partidas, beleza? Então vamos falar um pouco aqui, né, sobre o adversário, falar sobre o Cruzeiro. O Cruzeiro que vem com uma campanha boa, né? Vou mostrar um gráfico aqui rapidinho. O Cruzeiro é o sétimo colocado com 13 pontos, com um jogo a menos. Né? Deixa eu voltar aqui, foi mal. Sétimo colocado com 13 pontos, um jogo a menos. 4 vitórias, um empate e 2 derrotas. Né? O Cruzeiro vem fazendo a campanha que se esperava, ou até acima do que se esperava no início do campeonato. Né? Agora com a mudança de gestão, está contratando alguns jogadores de maior qualidade, mas vira surpreendendo o campeonato dentro do que era esperado para o Cruzeiro. Né? Que era fazer o campeonato ali, meio de tabela um pouquinho para cima, né? Ou um campeonato confortável apenas. Correto? E aí o que eu gosto de frisar aí nesse infográfico, o Cruzeiro tem 10 gols feitos e 10 sofridos, né? Mas ok, o que isso quer dizer? Exatamente. Porque às vezes eu vejo muito que comentar que tem que ser um super ataque, super defesa. O Cruzeiro é um time que toma gols quase todas as partidas, ao mesmo tempo faz quase todas as partidas, né? Então, assim, você mostra um time que está em construção ainda, né, mas que tem algum sentido, algum norte. Né? Por isso essa campanha é boa até o momento no Brasileirão. Lembrando que é com jogo a menos esses 13 pontos. Ou seja, vencendo esse jogo a menos chega a 16. O Lee tem 17 hoje. A campanha é muito boa. Né? Se você pegar essa questão do jogo a menos. Gols marcados, tem 10, é o nono do Brasileirão, entre os times, né? O nono é o melhor ataque. Gols sofridos, 10 também, a 13º, ou seja, né? Tá entre as piores defesas ali, de décimo para baixo, né? Já começa a questão de piores, né? Décimo para cima a gente costuma falar, não é a melhor defesa, né? Tal. Décimo para baixo, o Cruzeiro já é a 7ª pior defesa, a 8ª pior defesa, por aí vai. Né? Então, ali, 13º no Brasileirão, de gols sofridos. Lembrando que esse gráfico de gols sofridos, o primeiro é quem sofre menos gols, né? Então, uma defesa que é muito vazada também, né? Para você ver a loucura em comparação com o Vasco tem 19 gols sofridos, né? É a pior defesa do campeonato. Beleza, que 6 foi um jogo só, mas assim, tira esses 6, bota 1 e ainda vai ser muitos gols sofridos. Correto? Posse de bola, o Cruzeiro é o 7º no Brasileirão, com 52%. Finalizações, também não é um número que o Cruzeiro um volume muito alto. Você pegar o 14º finalizações no Brasileirão, só que o Cruzeiro costuma finalizar muito certo. Finalizações certas, o time é o 4º ou 5º. Né? Então, por mais que não gere tanto volume de finalizações, o time costuma ser certeiro no que faz. Né? O que é mais importante, né? Não adianta também você gerar um número enorme, que obviamente isso vai te provocar o gol, né? Mas não adianta também não ter finalizações certas. Sobre esse número enorme de volume gerar gols, a gente conhece pelo Vasco. Né? O Vasco tomando muitos gols, né? Por conta de ter muito volume para o adversário, né? Dar muito volume para o adversário e a partir disso ser difícil evitar que se tome muitos gols. Se dá muito volume para o adversário, acaba que uma hora ou outra a bola vai entrar. Jogos sem sofrer gols do Cruzeiro, estava esquecendo aqui que a equipe só não sofreu gol em um jogo. Jogou um jogo. É o que eu falei sobre a equipe construção. Né? E tem problemas defensivos sim. Se não sofrer jogo só em um gol, ter 10 gols, o mesmo número de gols sofridos e marcados no campeonato, quer dizer alguma coisa assim, em relação à defesa, algum ajuste que tem que ser feito. Então vamos ver se o Vasco consegue se aproveitar dessa situação, né? E dessa situação aqui que agora eu vou colocar, que apesar da boa campanha, né? Muito dessa boa campanha do Cruzeiro é a questão dos jogos em casa, que são 3 jogos e 3 vitórias em casa. Né? E para o Brasileirão, para a gente fazer uma boa campanha, realmente tem que ter uma campanha muito boa em casa e fora buscar alguns resultados. Tanto que o Cruzeiro não está tendo essa grande campanha fora de casa, e mesmo assim, se ganhar o jogo atrasado, vai para segundo colocado no campeonato. Né? Isso quer dizer muito sobre objetivos do Vasco. Tem que ganhar em casa. Objetivo sobre o jogo de hoje, que vai acontecer hoje. Tem que ganhar. Não é porque o Cruzeiro, né, menosprezando o adversário. Qualquer time que o Vasco jogar em casa tem que ganhar. Porque fora o time não rende tanto. Na verdade, no lugar o time rende tanto. Então tem que ter o fator campo como primordial.
né? Vamos ver o caso do Cruzeiro, que faz uma boa campanha pelo conta dos jogos em casa até o momento. Aí você vai falar, mas não, mas ok, o time fazendo certo, né? Por quê? Fora de casa, o Cruzeiro tem a 13ª campanha, né? Uma vitória, um empate e 2 derrotas. 2 gols feitos e 6 sofridos, né? O triplo de gols sofridos, né? Então, assim, tem um fator fora de casa do Cruzeiro que não aproveita bem, não. Não aproveita bem, não. Não é bom fora de casa. Aproveitar fora de casa, né? Não é um fator acabei falando como se fosse um fator de superioridade, né? Tipo, de como jogar em casa. Não. Fora de casa realmente é mais difícil, mas o Cruzeiro está fazendo uma campanha ruim fora. Talvez o Vasco possa se aproveitar disso, né? A equipe parece não render tão bem fora como em casa. Aqui eu trouxe os 4 jogos fora do Cruzeiro, né? Os dados desses jogos, né? Aí temos o posicionamento médio da equipe. O Cruzeiro sempre no 4-3-3, variando o posicionamento dos jogadores, tal. E aí a posse de bola fora, né? Finalizações no gol, finalizações sofridas, finalizações do adversário, finalizações no gol, e o XG aí, que é a expectativa de gols, né? Quantas finalizações foram perigosas para gerar gol, né? Então a gente vê aí que o Cruzeiro bate de acordo com o que a gente viu nos discursos sofridos e marcados da equipe, a equipe que finaliza bastante no gol, como eu disse, ó, mas sofre também com isso fora de casa, né? Fomos Fortaleza e Cruzeiro também, vemos aí os mesmos números, ó, posicionamento médio ali, mesma coisa de novo, 4-3-3, com as variações apenas de ponta, por dentro, por fora, nos jogos, né? Mas a formação base é 4-3-3. E aí vemos posse do Cruzeiro, né? Ali, se não precisa de posse, uma posse grande fora de casa, mas o Fortaleza que a gente já viu aqui no pré-jogo recente, que é um time que eu não gosto tanto de ter a posse, gosto de ser mais direto, então tem que querer o adversário também. E a finalizações no gol, novamente frisando, é um time que finaliza muito no gol, o Cruzeiro. Ó, o Fortaleza finalizou 15, Cruzeiro 13, mas no gol o Cruzeiro teve uma a mais. Então, contra um Vasco, que é um time que cede muitas finalizações, se for tão certeiro no gol, é algo perigoso, né? Algo perigoso, porque o time costuma ser fatal, aparentemente. Contra o Atlético Goianiense, a mesma coisa, né? E aí eu foco de novo na culpa ser repetitivo, né? Eu foco de novo na questão das finalizações no gol. O Cruzeiro finalizou 5 vezes menos que o adversário. 5 vezes menos, não, desculpa. 5 finalizações a menos que o adversário. E no gol teve o mesmo número de finalizações. O reto aí foi a vitória, né? Teve uma vitória, 2 derrotas, um empate. Essa foi a vitória fora de casa contra o Atlético Goianiense. Outra coisa que é importante, né? Pegar times de abaixo na tabela, mesmo que fora de casa, tem que vencer. Tem que vencer. Não tem jeito. Para fazer um bom campeonato. O jogo fora de casa ou em casa contra times parte de baixo da tabela, tem que vencer, né? Que hoje, o Cruzeiro enfrentou o Vasco, infelizmente, a gente está nessa situação, né? Espero que não tenha sucesso nisso, mas tomar cuidado com essa questão das seleções certas do Cruzeiro. Ele foi para o São Paulo, contra o São Paulo, né? E basicamente eu vou falar a mesma coisa, a questão de finalizações no gol, que é algo que chamou a atenção. O Cruzeiro consegue gerar bastante em relação ao adversário, mesmo com o volume menor. Não tem tanta diferença assim, mas são 3 a menos e uma finalização no gol a menos apenas, né? E aí, falando sobre o Cruzeiro, terminar aqui. É um time que, como eu falei, está em construção com o novo treinador, né? São alguns jogos aí. Eu falo do Vasco, 2 jogos são poucos, lá no Cruzeiro são mais, mas ainda assim são poucos jogos. O time está em construção, está chegando reforços de peso lá, né? Então a equipe pode vir a crescer no campeonato. Só que o Vasco, falando sobre o Vasco Cruzeiro, né? De Vasco Cruzeiro. O Vasco jogando em casa tem que aproveitar dessa questão do Cruzeiro jogando fora, desse início de construção também. O Cruzeiro, que é uma equipe que está à frente do Vasco na questão de evolução de equipe, porque está há mais tempo, é pouco tempo, mas está há mais tempo. Só que ainda não é uma equipe daquelas como o Palmeiras da rodada passada, né? Que o Vasco vai pegar uma equipe do Abel, que está há muito tempo com o trabalho feito, então, assim, a dificuldade é muito maior, porque pega uma equipe com início de trabalho e uma com um trabalho muito longo, né? Os jogadores já sabendo fazer certo, né? De forma correta. Então, acho que o Vasco pode vir a se aproveitar disso também, como o Cruzeiro vai se aproveitar desse início do Vasco. Todas as equipes estão fazendo isso, né? Agora, falando do Vasco, né?
falar da provável escalação do Vasco, né? Como a gente vê aí, saiu agorinha, provável escalação do Vasco, tem o Léo Jardim aí, o João Vitor, o Maicon, Puma, Léo Pelé, o Piton, Galdame, Zé Gabriel, Adson, David e Verrete. Ou seja, aparentemente o Vasco não vai mudar a forma de jogar nas partidas contra o Flamengo e Palmeiras, né? É algo preocupante, por mais que eu preze muito por comportamentos, não por escalação. Para mim, o time, às vezes, pode ter 2 do meio e marcar melhor que o time que tem 4, porque tem comportamentos de compensações melhores, mas o Vasco não apresentou isso contra o Palmeiras e Flamengo. E apesar de ser início, né, não foi só não apresentar isso, né? O time foi dominado no jogo contra o Flamengo a partir do gol que sofreu, o primeiro gol que sofreu, né? E contra o Palmeiras foi totalmente dominado do início ao fim, por mais que o resultado 2-0 para 6-1 tem diferença muito grande, mas o time foi amplamente dominado, sem qualquer perspectiva de vencer o jogo no momento do jogo, né? Como eu disse, contra o Flamengo, apesar não, né? Pelo amor de Deus, apesar do vexame do 6-1, o time teve ali 20 minutos iniciais de equilíbrio de jogo, onde, tipo, pode vencer, pode fazer um gol, tudo pode acontecer, né? Questão de classe. Quando o Palmeiras foi desde o início, o Palmeiras martelando, o Palmeiras sendo superior, nunca teve um momento do Vasco teve um pequeno domínio, não teve. Né? Então, manter essa mesma equipe aí, o perigo, né? A questão de proteção na área, proteção à frente da área, que, como eu disse, não é problema de 2 meses, né? Não acho questão de quantidade, como muita gente fala, tem que povoar o meio. Cara, assim, não é essa questão, entendeu? Porque tem time que joga assim em vários lugares do mundo, não toma tantas finalizações. Qualidade de equipe, beleza. Isso aí é ok. Qualidade de jogadores, né? Faz muita diferença nessa questão. Né? Muita diferença mesmo. E aí a proteção à área, por que eu quero falar sobre isso, né? Porque eu quero focar nisso. Algo que foi muito comentado aí, né, recentemente, que tem que ser mesmo, não é o número para ser ignorado, que é as finalizações que o Vasco sofre. A quantidade de finalizações que o Vasco vem sofrendo. O absurdo que é isso, né? Muitas finalizações. Né? Isso pode ser por falta de compensações de quem está marcando, né? O jogo passado foi o pior do Piton com a camisa do Vasco, né? Deitou aqui 1 contra 1 com ele. Isso é a falta de pressão na bola, que eu falei no pós-jogo do Palmeiras, contra o Palmeiras. O time do Vasco não pressiona para toda a bola, então o atleta se sente livre para chutar pro gol, né? Em qualquer momento, de qualquer lugar. Entrou nessa região aqui, ninguém aborda o atleta adversário e vai estar no gol. Né? Então, esses 2 fatores primordiais. E aí vem os números do Vasco no campeonato nessa questão, né? Que eu falei que eu vou colocar, né? Que é essa questão aqui desse mapa, né? Esse mapa saiu no GE, né? Privações sofridas do Vasco no campeonato, né? Percebam que, sim, é algo surreal, mesmo. Sim, são 136 finalizações contra o Vasco no campeonato. Aí eu vejo muita gente falando do Léo Jardim. O Léo Jardim falhou em um gol. Falou, gente, 136 finalizações sofridas no campeonato. Eu até errei aí errei o gráfico aí, me desculpa. Finalizações tá errado, escrito aí, né? Mas enfim, é muita coisa, que o Vasco sofre no campeonato, correto? E aí finalizações por partida, né? Vou colocar aí finalizações por partida, a questão de quantas por jogo o Vasco sofreu, né? Você vê aí que é 6 contra o Grêmio, 15 contra o Bragantino, 10 contra o Fluminense, 10 contra o Criciúma, 24 contra o Atlético Paranaense, 13 contra o Vitória, e as últimas 2 partidas que foram as últimas partidas que foram o que gerou esse debate, né? Esse debate. Pode-se ver que antes tinha já essa questão dos eliminações contra o Vasco, tirando contra o Grêmio ali, né? E contra o Bragantino, contra o Fluminense, que assim, por mais que 15, 10, a partir de contra o Atlético Paranaense, que eu acho que é algo absurdo, né? Que é algo absurdo. Porque antes, querendo ou não, essas eliminações aí, opa, essas finalizações aí
são algo que, é porque eu consertei aqui, consertei estava errado, estava escrito tá faltando o ar, né? Aí eu consertei aqui. Mas assim, eu mostrei ali agora a finalização sofrida de cada partida, né? Antes, né, 6 contra o Grêmio, 15 contra o Bragantino, 10 contra o Fluminense, um número ok, time adversário finalizar, até porque a gente torceu no gol, né? Mas nos últimos jogos isso ficou latente, né? Ficou muito 28 contra o Flamengo, 25 contra o Palmeiras. E aí juntou um time que tomava muitas finalizações no gol com um trabalho novo. Juntou uma coisa com a outra, desenvolver isso, comportamentos, e gerou essa confusão no time para gerar tantas finalizações sofridas no gol, né? Voltando ao mapa anterior agora, corrigido, né? Ali as finalizações. Podemos ver aí que, olha, da 136, 21, podemos ver ali, ó, do 136, né? Olha onde foram 21 finalizações da 136. Simplesmente da entrada da área, dentro da área já, nem da entrada da área de fora de fora, dentro da área. Né? Dali dessas 21, saíram 4 gols. É o que eu falei, é volume. Ah, fala, porque das 5 ali saíram 4? Porque ali, pô, ali é dentro da área praticamente, né? Finalizar ali, daquela região onde tem 4 finalizações e 3 gols, e 5 finalizações e 4 gols, é porque dentro do gol praticamente, né? Finalizar ali já, se você consegue finalizar a meta adversária daquela região, você vai conseguir fazer o gol. Tem muito para onde correr, né? Mas chama atenção essas 21 finalizações na entrada da área, né? Do lado direito, 8 ali do lado esquerdo. Que, enfim, esse aí seria o setor vital que a gente chama, né? Onde a equipe estaria mais propícia a não deixar o adversário finalizar, agir, né? A gente vê com o Vasco ao contrário. O adversário tem um conforto muito grande em agir, em passar a bola, em finalizar em regiões do campo onde não era para se sentir confortável. E aí que entra o Léo Jardim, que eu falei, lógico, o volume grande que tem, uma hora ou outra, o goleiro vai acontecer de um lance, o goleiro não vai ter concentração total, não sei o que acontece, o goleiro vai falhar, né? Pô, a gente vai falar de super goleiros no campeonato aí, mas vê o número de finalizações que ele sofre no gol, né? Vê o volume, correto? E nesses últimos jogos não foi mais que ele, inclusive, querendo ou não, né? Então, assim, falando sobre o jogo do Vasco e Cruzeiro, o Vasco tem que estancar isso. É algo, eu sei que é algo óbvio, mas tem que estancar isso. É muita coisa mesmo. Então, para o pré-jogo do Vasco, é isso. A meta hoje é isso, é estancar isso. Para a partir disso a gente conseguir produzir algo. Não adianta o Vasco vai bem ofensivamente e tal, sofrer novamente mais de 20 finalizações no gol. Vai tomar gol. Entendeu? Vai tomar gol, vai ter que correr atrás do prejuízo sempre. Tá? Então vamos ver como é que a equipe vai se comportar hoje contra o Cruzeiro. Vai ter alguma mudança de comportamento, se vai ser a mesma dos jogos anteriores, né? Como eu disse, a escalação ser a mesma é preocupante, Mas, assim, se é a mesma, eu tenho na minha cabeça que o objetivo é mudar os comportamentos. Melhorar, obviamente, piorar não tem como. Melhorar algumas coisas que tem que ser ajustadas. Né? Porque aí se justifica repetir a escalação. Agora, se for para repetir, para atuar da mesma forma contra Cruzeiro e contra Palmeiras e Flamengo, é algo bem preocupante. Né? E hoje temos a sorte, né? Acho que a gente fala na questão do Cruzeiro, o principal jogador do adversário está suspenso. Né? Está suspenso. O principal jogador do Cruzeiro está suspenso hoje, que é o que gera maior número de finalizações, né? O jogador que é o cérebro da equipe, o cérebro do Cruzeiro. Ele está fora hoje por conta de suspensão, tomou amarelo no último jogo, né? E assim, é um desfalque absurdo para o Cruzeiro, né? Com o Matheus Pereira, a não ser até que ponto o Vasco vai conseguir aproveitar, porque todas as equipes contra o Vasco conseguem gerar perigo, né? A equipe do adversário vai estar sem o melhor jogador deles, mas assim, como eu falo, o Vasco, o jogo, né, se passa muito pela atuação do Vasco, porque ultimamente todos os adversários estão tendo oportunidade de gerar muito perigo à meta do Vasco, então assim, o Vasco tem que melhorar essa questão, principalmente nas zonas de maior perigo ali. O cara vai estar lá da bandeirinha de escanteio, vai estar lá da lateral, ali beleza, pode deixar chutar, se for gol, é mérito dele, vai ser um chutão de lá. Eu gosto de estar dentro da área, de estar dentro da área, assim, não que não seja mérito do adversário, mas assim, a chance de acerto é muito grande, o cara treina todo dia, treina para gerar esse perigo ali, né? Então, finalizando aqui o pré-jogo, né?
O Vasco tem que tentar aproveitar que o Cruzeiro fora de casa aparentemente ainda não está sendo tão forte gol dentro de casa, aproveitar para exercer seu mano, né? E estancar essas finalizações sofridas das regiões vitais do campo, para que aí sim o time possa respirar, o time possa ficar na partida, né? Não sofrer gols de imediato, não sofrer gols e sofrer a massa de finalizações, né? O time ficar psicologicamente bem, tecnicamente bem, sustentar a partida e conseguir desenvolver talvez uma melhora dentro desse campeonato. Beleza? Abração. Até a próxima, galera.